Tá aí, eu sou Marcelo Homem e sejam bem-vindos ao Arena Nerd. Essa semana estreia nos cinemas aqui do Brasil o filme Máquinas Mortais. E nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí? O filme é bom? Máquinas Mortais é um filme que é uma adaptação de um livro e que conta a história de um futuro distópico aqui na Terra. O filme se passa para lá do ano 3000 e a gente tem apresentado, como a gente viu em cenas de trailer, as grandes cidades aí como Londres sobre rodas, como grandes máquinas mesmo. O filme tem todo um visual steampunk e existem pequenas máquinas, digamos assim, pequenas cidadezinhas que tentam fugir dessas grandes cidades que acabam atacando essas cidades pequenas ou esses veículos pequenos com o objetivo de conseguir mais recursos, mais dinheiro, mais equipamentos. Essa é a base da história que a gente tem apresentada nos trailers, né? Em todo o material de venda desse filme foi apresentado basicamente essa história, lógico, às vezes com alguns fatos a mais aí. Mas se eu for contar um pouquinho mais dessa história, um pouquinho além do núcleo da história, eu posso acabar dando alguns spoilers. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? 50 minutes is all it took to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Então, como eu falei, o filme foi vendido com essa história base. Essa é a história, na verdade, do universo que é apresentado pra gente. Só que a história realmente, o miolo da história, de como a história vai se desenvolvendo, o fio que carrega a história, pra mim soou muito clichê, né? Apesar de ter um visual extremamente diferente, extremamente legal, um visual bem steampunk, pra galera que curte isso, o visual é realmente muito bom, só que a palavra que resume tudo é clichê. Esse filme é cheio de clichê e a maioria desses clichês acabam não funcionando. Tem alguns pequenos arcos de alguns personagens ali para o desenvolvimento desses personagens, só que eles são muito superficiais. Talvez no livro, eu não li o livro, talvez eles se aprofundem um pouco mais e a gente consiga entender o propósito de tudo que está acontecendo no filme. Então esse desenvolvimento desses personagens ficam sendo clichês e desnecessários para a história principal. Eu tive a impressão de que esse filme ele foi muito pensado nesse mundo, né, nesse universo steampunk, só que eles acabaram esquecendo um pouco do desenvolvimento da história, do desenvolvimento central. Se a gente for analisar no quesito diversão, aí sim o filme pode se tornar um pouco melhor, sim, porque ele tem algumas sequências de ação bem legais. Também é legal a gente ver as grandes cidades se movendo, né, a batalha, apesar de às vezes ser um pouco frias, digamos assim, né, sem muita ação, ele é legal, é divertido da gente assistir. O ponto forte do filme, como eu falei, é o visual, realmente. Os efeitos especiais estão bem legais nesse filme. Todo o design de produção, como eu falei, steampunk, tá muito bonito mesmo. Eu queria ver mais disso, eu queria ver mais batalha entre cidades, porque isso, como eu falei, era o que eu esperava desse filme. E era a proposta que tinha sido vendida nos trailers. Só que isso é um elemento só do filme, né? Como eu falei, a gente tem uma outra história que é um pouco mais fraca, uma história central. Se eles tivessem focado uma coisa mais realmente de batalhas, de cidades, eu acredito que poderia ser mais legal. O que é uma pena, porque como eu falei, eu gostei do universo e eu acho que isso foi uma oportunidade perdida no filme. Eu acho que faltou um pouco de direção, sabe? O diretor saber o material que ele tinha, o potencial que ele tinha, o desenvolvimento da história poderia ter sido um pouco melhor se ele tivesse dado mais cuidado nessa parte de direção. Os atores são todos meio sem carisma, sabe? A gente tem, acho que é o grande rosto aí conhecido e o único rosto conhecido é o Hugo Weaving, e talvez essa falta de atores conhecidos acabe prejudicando um pouco a divulgação do filme. Esse filme tem uma perspectiva aí de acabar sendo um grande fracasso do cinema, dar prejuízo pro estúdio que fez esse filme, mas eu espero que sim tenha uma continuação. A gente tem outros livros aí para ser adaptado também, como eu falei, eu gostei do universo. De repente, se eles capricharem um pouco mais no segundo, no terceiro filme aí, a gente possa ter uma franquia legal nos cinemas. Com base nesse primeiro filme, ele acabou me decepcionando um pouquinho. Mas se você focar um pouco mais na diversão e tentar se preocupar menos um pouco com a história, talvez você realmente se divirta mais assistindo esse filme. E você já assistiu Máquinas Mortais? Diz aí embaixo pra gente o que você achou desse filme, se você concorda com o que a gente tá falando aqui ou não. E se você ainda não assistiu, diz pra gente aí também nos comentários qual a sua expectativa e se você tem interesse em assistir esse filme. Eu fico por aqui e volto semana que vem com mais um E aí, o filme é bom. Valeu!